Bom, Procitrópicos é um programa de cooperação em pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica para os trópicos sul-americanos. O que a gente entende por trópicos sul-americanos? Na verdade, é a Amazônia e as áreas que são vizinhas da região amazônica. E aí inclui os cerrados ou savanas, e inclui também o que chama de Piedimonte. Piedimonte é a borda oriental da Cordilheira dos Andes. Portanto, é uma área bastante ampla, que cobre uma parte considerável dos trópicos sul-americanos, envolvendo 8 países. Então, começando ao norte com a Bolívia, Peru, Equador, Guiana, Suriname, a Venezuela, Brasil e Colômbia. Então, esses são os países membros do Procitrópicos, que juntamente com o ICA assinaram um termo, um convênio de cooperação técnica. Quem assina esse convênio de cooperação técnica, representando cada país, são os institutos de pesquisa agrícola desses países. Por parte do Brasil, Embrapa; por parte do Peru, INA, Venezuela; Corpo ICA por Colômbia; Bolívia, que está em processo de reorganização do Instituto de Pesquisa, ainda é o Ministério da Agricultura; os Silos pelo Suriname; e Guiana, que está em processo de assinatura deste convênio. O programa, então, ele opera via esse convênio, que é administrado pelo ICA, estabelecendo uma série de ações de cooperação técnica para pesquisa agrícola. Esse trabalho, ele é montado, ele é conduzido em base a um plano de trabalho. Recentemente, o Procitrópicos já é bem antigo, nós temos 15 anos agora, estamos completando 15 anos. Na verdade, se nós fôssemos voltar um pouquinho no tempo, ele teria até mais, porque ele iniciou de um programa de cooperação do ICA para a região amazônica, que chamava ICA Trópicos, e que evoluiu depois disso para o Procitrópicos através desse convênio que é firmado. Bom, então, historicamente, o que nós fazemos nós nos organizamos com os institutos de pesquisa dos países e o ICA, e estabelecemos um plano de trabalho. Usualmente, nós, a cada 4 anos, preparamos um plano de mediano prazo, e esse plano de mediano prazo ele é detalhado anualmente numa reunião que nós fazemos com o conselho diretivo do Procitrópicos. O conselho diretivo do Procitrópicos seria um representante de cada um dos países membros e um representante do ICA. Prévia à reunião do conselho diretivo, do conselho diretor do Procitrópicos, nós temos um outro grupo que nós chamamos de CETAP, que é um grupo consultor técnico. E esse grupo consultor técnico é constituído pelos diretores técnicos de cada uma dessas instituições membros. Então, discutindo com esse grupo e a Secretaria Técnica do programa, nós elaboramos o plano de mediano prazo e elaboramos o plano anual de ação. Esse plano anual de ação que vai definir quais são as atividades que nós vamos desenvolver ao longo de cada ano. O comitê diretor ele é constituído pelos presidentes ou diretores dos institutos sócios. No caso do Brasil, representa a Embrapa e o Brasil no comitê diretivo. A diretora é a doutora Tatiana, a diretora da Embrapa, que representa a Embrapa. Alguns países, o representante é o próprio presidente da instituição, e outros são diretores. Então, esse é o componente, digamos, político-administrativo e decisório do programa, o comitê diretor. E o comitê técnico é conformado por um diretor técnico ou por um representante da área de cooperação internacional. No caso do Brasil, no caso da Embrapa, o Dr. Alexandre Cardoso representa a Embrapa no comitê técnico. Outros países é o diretor técnico do Instituto de Pesquisa daquele país. A diferença é que são duas contribuições que se prestam, né?
No caso do comitê técnico, que é o setup, é uma contribuição técnica, então nós vamos discutir se o nosso plano de mediano prazo está sendo implementado, se o plano anual de trabalho e definir quais são as ações, acordar nas ações que vamos fazer. Nós estamos prevendo um curso, nós estamos prevendo uma reunião técnica. Então, é o comitê técnico que vai dizer, não, a Colômbia está disposta a fazer uma reunião técnica esse ano na área de agroenergia. Então, é uma discussão que se faz no comitê técnico. E o comitê diretor é mais político, mais de grandes linhas de decisão, mais política das atividades do programa e de aprovação do nosso plano de trabalho, que foi previamente discutido, e alocação dos recursos. Né? O comitê diretor que vai dizer, não, essa distribuição dos recursos que estão propondo está bem, ou nós temos que fazer ajustes aqui ou ali. Então, são ações bastante específicas, uma é técnica e a outra é mais de política e de orientação do programa. Esse folder que eu te passei tem uma figura que mostra, lá no finalzinho, que mostra como está organizado o programa. Então seria a comissão diretiva, a secretaria executiva, a secretaria de Brasília, o conselho técnico assessor, o setup, e as redes de pesquisa e desenvolvimento e a cooperação técnica. Então, se você observar, o conselho técnico assessor está auxiliando a secretaria executiva e cada uma das redes tem o seu coordenador de rede e cada país tem o seu coordenador nacional de rede que executa então as atividades do programa. Então, é desta forma que nós estamos estruturados organizacionalmente. Recentemente passamos por uma revisão externa, 2 anos atrás, e fruto dessa revisão externa, que foi bastante positiva para o programa, nós estabelecemos uma reestruturação do programa, considerando áreas temáticas estratégicas e linhas prioritárias. Essas áreas temáticas estratégicas e linhas prioritárias foram definidas pelos próprios países e o INCA. Então, nós temos 4 áreas temáticas estratégicas. Uma é o posicionamento da agricultura, o outro é agricultura e ambiente, o terceiro é fortalecimento institucional e o quarto é estudos socioambientais e socioagroprodução. Bom, com base em cada uma dessas áreas temáticas estratégicas, nós estabelecemos as linhas prioritárias. Qualidade e competitividade das principais cadeias agroalimentárias, conservação e uso sustentável dos recursos fitogenéticos, produção de energia sustentável, sistema agro-silvopastoril, itiodiversidade e agricultura continental, para dar alguns exemplos de como nós funcionamos. Bom, mas como funciona o apoio para os trópicos nessas ações? Então, e aí, com base nessas linhas, áreas temáticas e linhas prioritárias, nós estabelecemos o que nós chamamos de redes. Então, operacionalmente, o programa ele está operando através de redes de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica e cooperação técnica. Foram elegidas 6 grandes redes que nós estamos tocando no momento. Uma de cacau, que é uma preocupação é trabalhar com a cultura do cacau, nos países que têm cacau. A outra é café. A terceira é agroenergia. Essa é uma rede interessante porque originalmente era uma rede de dendê, uma rede de palma azeiteira. E com a evolução da questão da importância da agroenergia, que aconteceu no Brasil, aconteceu nos outros países, ela teve uma conotação um pouco mais ampla e passou então a ser uma rede de agroenergia. A quarta seria de produção animal. A quinta seria de aquicultura, que trabalha então com toda a questão da piscicultura, produção de peixes continentais. Uma muito importante que está ligada a recursos genéticos é a rede Tropigene, quer dizer, uma rede de recursos genéticos. E o que nós estamos chamando de sistemas agrícola, florestal e pecuário. Seria a integração agricultura, pecuária e lavoura. Ações que não estão especificamente dentro de nenhuma dessas redes e que são de interesse dos países são conduzidas através de cooperação técnica.
E é um programa aberto, então nós temos o que chamamos de temas potenciais. E esses temas potenciais estariam disponibilizados para interesses específicos. Se algum país ou grupo de países estiver interessado, por exemplo, em mudanças climáticas, nós poderíamos criar uma rede, que não temos no momento, de mudanças climáticas. Bom, agora como funciona? Cada uma dessas redes tem um coordenador nacional. Dentre os coordenadores nacionais de cada uma das redes, eles selecionam o coordenador internacional ou coordenador da rede. Então é como se fosse uma rede de redes. O tema cacau. Cada país tem o seu grupo ou a sua própria rede que trabalha com cacau. O coordenador nacional vai articular internamente dentro do país um grupo de pesquisa ou os grupos que estão trabalhando ou as instituições que estão trabalhando com cacau, que por sua vez se juntam na rede Cacau de Protrópicos, que tem um coordenador. O mesmo acontece com a rede de recursos genéticos, no caso a Antropigen, que é uma das nossas redes mais ativas do programa. Então, cada país tem a sua própria rede de recursos genéticos e nós atuamos como aglutinadores, como mediadores das ações de cooperação da rede de recursos genéticos do Brasil com a rede de recursos genéticos da Colômbia, da Venezuela, enfim, de todos os países. E, de certa forma, nós articulamos essas ações com as oficinas, com os escritórios do ICA, quando existe alguma ação específica dentro do tema. Por exemplo, tem hoje um programa de agroenergia, o ICA. Então, nós temos uma rede de agroenergia. Então, nós tratamos aqui no escritório do Brasil, nós temos todo um trabalho voltado para a agroenergia. Na Argentina tem um trabalho bastante ativo de agroenergia, na Colômbia tem um bastante ativo de agroenergia. Então, o que nós procuramos fazer em relação ao que o programa faz com o que o ICA faz é tratar de buscar uma interação entre as nossas ações que são voltadas para a pesquisa com as ações do ICA que são voltadas para a cooperação técnica. Não necessariamente pesquisa, quer dizer, o ICA trabalha com uma ação muito mais ampla do que os PROCES, que os PROCES eles estão voltados para a questão da pesquisa agrícola e a inovação tecnológica. Já o ICA não, o ICA tem outras ações de desenvolvimento que usa a pesquisa, que usa os resultados de pesquisa como um elemento de ação. Então, essa é a interação que nós temos de programa como Protrópicos com as oficinas do ICA. As oficinas também nos ajudam muito nas nossas ações específicas. Né? Nós temos diversas atividades. Nós temos atividades de projetos de pesquisa e desenvolvimento, atividades de intercâmbio de informação e de conhecimento, quer dizer, movimentação de técnicos de um país para outro, capacitação, treinamento, vinda, ida de técnicos, a articulação institucional e comunicação. Comunicação, nós temos um grupo, que aliás vocês poderiam nos ajudar muito, né, Mônica? No componente de comunicação do Protrópicos. Então, para a gente conduzir essas atividades, que são o que fazem cada uma das redes, ou seja, essas ações estão dentro de cada uma das redes. Nós podemos ter agora, no ano que vem, nós vamos ter um curso de pré-melhoramento dentro da rede Tropigen, da rede de recursos genéticos. Eu não comentei nada sobre os recursos, mas nós operamos com uma mensalidade, com uma anualidade, com a contribuição anual de cada um dos nossos sócios. Então, eles, dependendo do país ou do tamanho do país, essa contribuição ela é bastante variável, vai de $83 mil para o Brasil até $8.600 para o Suriname. Então, é bastante diferenciada, como o ICA, né? Contribuição para a OEA, de acordo com a capacidade de pagamento dos países. E outra forma de captação de recursos são projetos que nós submetemos a financiamento. Bom, então, como que funciona? Nós estabelecemos o nosso plano anual de trabalho. Nesse plano anual de trabalho, nós alocamos os recursos para cada uma das atividades e começamos a sua implementação ao longo do ano. Então, a nossa primeira ação em 2006, e sempre acontece no começo do ano, é exatamente a reunião do Comitê Técnico e depois a Comissão Diretiva. E daí, então, começa-se a implementação das atividades. Na verdade, as redes não param.
As redes eles estão sempre andando, porque as atividades elas não morrem com o final do ano, né? Nós temos um processo de fórum de comunicação e que nós mantemos. Quantas pessoas nós atingimos, Mônica? No geral, no grupo geral, umas 2.500 pessoas mais ou menos. Que são alimentados com temas de interesse específico de cada uma das redes. A Mônica cuida de buscar todas as informações que são de interesse das redes e disparar isso via e-mail. Então, diariamente, nós estamos mandando informações. Isso, de certa forma, mantém as redes trabalhando, né? Ontem eu recebi um paper muito interessante sobre água e energia e a Mônica enviou esse paper para os componentes da rede de água e energia. Que tal? Vamos dar uma olhada, interessa? Ou tem um chamado de um edital para um projeto, convocação para projetos de pesquisa. Então, nós jogamos aquilo nas redes específicas que têm interesse, tratando de promover aquela oportunidade para que as redes trabalhem. A ação específica do trabalho no campo efetivo é feito pelos institutos de pesquisa. Quer dizer, a função de um programa como o nosso é de articular, de criar mecanismos que permita essa integração regional. Trocar informações, enviar informações, receber informações e colocar esses grupos em contato. E a nossa forma de trabalhar, quer dizer, o nosso nicho de trabalho são as redes. Nós nos articulamos em torno das redes para promover essa ação entre as instituições que são sócias do programa. Assim que é o mecanismo que a gente trabalha. Se tem um componente interessante, é que, pensando na estratégia do ICA em relação aos processos, existem 5 processos nas Américas, né? Os 34 países do ICA estão organizados em 5 processos, basicamente. Um no Cone Sul, que seria o Proce Sul, o nosso, que seria para a região tropical, o Proce Trópicos, tem um para a região andina, que é o Proce Andino, tem o SICTA, que é para a região central, tem o Proce Norte, que é para a região norte, e o Proce Caribe. Bom, esses processos, eles estão, na verdade, deu mais de 5, né? São 6. E, bom, existem outros 2 que também são considerados como processos, são mais mecanismos. Um o Promo Café, que é um processo específico para trabalhar com café. E qual que é o outro? Não, isso mesmo, que é o CICTA, que é um mecanismo de comunicação. Programas cooperativos. Né? Bom, então como é que isso aqui funciona? Esses processos, se você considerar aqui, então vamos pensar aqui nas Américas, aqui, né? Então aqui está o Sul, aqui está a Andina, aqui está o Trópico, Caribe e América Central e aqui o Norte. Juntando esses processos, o conjunto das ações desses processos constitui o FORAGRO, que é o Fórum das Américas para a Cooperação. Então a gente de todos os processos. Exatamente, FORAGRO. Então, o FORAGRO, por sua vez, se você olhar aqui no mapa mundi, que você tem aqui a América, aqui a Europa, a África, não está muito legal, a Ásia para cá, você vai ver que tem um fórum aqui, que é o FORAGRO, tem um fórum aqui, que é o fórum, que é o FARD, que é o fórum da Europa, tem o FARA, que é o fórum da África, tem um fórum que é a SAREC, que cuida da parte subsaariana, tem um do Pacífico. Então, juntando esses fóruns regionais como o FORAGRO, existe o GIFAR, que é o Global Fórum for Agriculture Research. O FORAGRO, no caso das Américas, ele a Secretaria Executiva está no ICA, Costa Rica. E o GIFAR está, quer dizer, o ICA como sendo um mecanismo de cooperação técnica para as Américas, ele secretaria o FORAGRO. E o GIFAR, que é um fórum global, está na FAO. E o GIFAR tem uma ação bastante integrada com
com o CIGIAR, que é o Grupo Consultivo de Pesquisa Agrícola Internacional, do qual fazem parte os centros internacionais de pesquisa. Então, veja bem que os PROCES começam a fazer muito sentido quando você pensa na estratégia do ICA de ação na região das Américas, e especialmente agora com essa ênfase que está sendo dado às regionais, né? As oficinas do Sul, as oficinas do Caribe, as oficinas do Norte, etc., que o ICA, das diretorias regionais, e no componente tecnologia agrícola, se consubstancia com a conformação do FORAG, que por sua vez tem, além dos PROCES, outros constituintes, universidades, organizações não governamentais, a iniciativa privada, que fazem parte desse fórum. Coisas semelhantes existem aqui nos demais continentes, conforme então o GIFAR. Bom, então o ICA é como se fosse o líder nesse componente para as Américas, enquanto que a FAO estaria liderando ou secretariando o GIFAR a nível mundial, pela própria a função da FAO como sendo um organismo global de cooperação técnica e o ICA um organismo regional das Américas de cooperação técnica. Talvez a gente, no FORAGRO, tenha uma vantagem sobre os demais fóruns dos outros continentes, porque lá eles não têm um ICA lá. Porque tampouco não tem os PROCES que pudessem fazer essa integração de esforços entre as diferentes sub-regiões, como é o caso nas Américas. Então, acho que esse é um componente importante que a gente deve lembrar, e que o ICA tem um papel fundamental, que seria de articulação entre os PROCES e, por sua vez, de coordenação do FORAGRO, que está, por sua vez, coordenado com esforços globais no componente de cooperação técnica para pesquisa, desenvolvimento e inovação. O ICA Trópicos era um programa do ICA. Ele foi criado como um programa do ICA e não um programa do ICA e países. Claro que tinha envolvimento dos países. No final do programa, no ano de 1990, foi designada uma missão de avaliação do ICA Trópicos e fez uma avaliação bastante profunda de todo o trabalho, muito interessante que havia sido feito pelo ICA Trópicos para a região amazônica, basicamente, né? O ICA Trópicos trabalha na região amazônica. E desse documento, dessa recomendação desse grupo de avaliação do ICA Trópicos, teve a sugestão de que o programa deveria evoluir para um acordo, porque naquele momento não havia um convênio, não havia um acordo formal de cooperação entre os países. E foi aí então que surgiu o convênio de cooperação do ICA com os países, estabelecendo claramente quais seriam as responsabilidades de cada uma das partes, né? Os países, através dos seus institutos de pesquisa, e o ICA como sendo o instituto que iria ser a figura jurídica do programa. Você sabe que qualquer programa, por si só, ele não tem como ser implementado, tem que ter uma figura jurídica internacional. E essa é a importância que o ICA oferece ou fornece para programas como esse. Ele gere o convênio, ele é responsável pela administração do convênio, ele contrata o corpo técnico do convênio e administra os recursos do convênio. Né? E é importante que tenha uma instituição como o ICA que faça esse papel. Do contrário, você não tem como funcionar. No caso do Brasil, um centro do CIGIAR, para funcionar no Brasil, ele não tem uma figura jurídica que dê sustentação. O CIFOR teve que fazer um convênio com o ICA, para o ICA gerir as ações do CIFOR, contratar o pessoal. Porque não há como você ter uma instituição, né, internacional no país sem que haja um CPF, que haja um RG, um registro que permita você operacionalizar banco, dinheiro, essas coisas todas. Então o ICA tem esse papel muito importante de figura jurídica, de gerência e responsabilidade
jurídica do programa. Então, com isso, com a criação do Prostrópicos nos anos 90, início dos 90, foi firmado o primeiro convênio. E esse convênio foi evoluindo. Nós consideramos que nós tivemos no programa 3 fases. Né? A primeira fase, que foi essa, os primeiros 5, 6 anos, 7 anos de implementação. Depois uma que o programa trabalhou com subprogramas. E essa última fase que nós estamos fazendo agora, uma nova fase, depois dessa última avaliação, em que nós estamos reforçando a ação mais consciente. Nós conventes. Mas anteriormente a nossa ação era através de subprogramas. De alguma forma as redes seguiram a estrutura mais ou menos parecida que nós tínhamos dos subprogramas, com os ajustes que foram adicionados de acordo com a nossa última avaliação externa que nós tivemos. Né? Bom, isso se deu quando nós estávamos discutindo o nosso plano de mediano prazo, que é um plano vigente, e foi uma discussão com nosso conselho técnico. Né? Tivemos uma contribuição muito importante de cada um dos países, quando nós estávamos, voltando um pouquinho, a própria reorganização do programa, com a última avaliação externa que nós tivemos, que foi feita por um grupo da Unicamp, da Universidade de Campinas, nós fizemos uma série de painéis técnicos, um no Brasil, o outro na Colômbia e um terceiro no Peru. Então, nessa avaliação externa, os avaliadores, nós reunimos pessoas que conheciam o Prostrópicos, que estavam ligados ao Prostrópicos de alguma forma, o Conselho Técnico e os demais representantes. Nós fizemos em 3 países exatamente para dar a oportunidade de estarmos trazendo para a discussão pessoas que conheciam muito bem o programa. Então, esse grupo, durante a avaliação, já deu uma contribuição importante. Né? Não só o Conselho Técnico, mas o grupo que participou desses painéis de avaliação. Saímos dos painéis de avaliação, ou avaliação externa, com essa proposta de redes. Então, não dizendo necessariamente quais eram os temas, mas se armou e se identificou que esses grandes temas tinham interesse para os países, que foi confirmado, vamos colocar assim, nessas 3 reuniões que nós fizemos nos países. E foi uma participação bastante ampla, tivemos em torno de 40, né, por aí, pessoas em cada uma dessas reuniões prévias. E esse material todo foi levado para a reunião do comitê técnico para decidir e elaborar o nosso plano de mediano prazo. É um documento bastante substancial. Nós estamos no processo de publicação. Então, o plano de mediano prazo 2007-2010. Nesse plano de mediano prazo 2007-2010, ficaram definidas que essas eram as redes que nós estaríamos atuando no momento. Lembrando que é um programa aberto que tem as redes que seriam possíveis de serem criadas de acordo com a necessidade. A rede também ela pode ser fechada. Se um tema deixou de ser interessante, deixou de ser prioridade naquele momento, ele pode terminar ou pode evoluir, que foi a pergunta que você fez. Quer dizer, o que aconteceu no ano passado? Numa das nossas reuniões do Comitê Técnico. Nós decidimos que a rede DD, a rede palma-azeiteira, que era especificamente voltada para a DD da Amazônia, fosse transformada, quer dizer, foi a evolução da rede, numa rede de agroenergia. E isso abriu o leque, né? Abriu as oportunidades de trabalho em muitos outros campos, além de DD. DD é um dos componentes da rede de agroenergia. Hoje nós trabalhamos com outros segmentos, né? Tanto para álcool como para cana, para álcool de cana-de-açúcar, que não estava na rede de DD, como para outras oleaginosas, para o caso de biodiesel. É uma rede que está sendo reorganizada e nós vamos está previsto esse ano uma reunião, tudo indica que vai ser uma decisão do Conselho Técnico e da Comissão Diretiva, tudo indica que na Colômbia, que tem
uma experiência muito interessante com o Dendê, com palma de azeite, né? São muito bem organizados nesse segmento, para nós definirmos por onde nós vamos avançar, né? Nesse componente de pesquisa agrícola voltada para a agroenergia. Por outro lado, a Embrapa criou ano passado um centro de agroenergia e que está reforçando muito a ação da Embrapa em outros segmentos que ela não trabalhava no componente de agroenergia. A Embrapa não trabalhava, por exemplo, com cana-de-açúcar. Já está passando a trabalhar, está passando a ter um componente, uma ação mais forte dentro de todos os segmentos da cadeia energética voltada para a produção agrícola, né? Então, são aliando a experiência que nós já tínhamos, no Brasil tinha de mais de 30 anos com álcool, outros segmentos estão tendo no componente de pesquisa uma importância maior com a criação dessa unidade específica para trabalhar nesse segmento. E aí entra o nosso programa de agroenergia do ICA, né? Que tem participado conosco, que tem prestigiado os eventos do Brasil, efetivamente participando de uma série de ações no componente